Sejam bem-vindos. Este é o canal Documentáculo. Nosso planeta é cheio de lugares deslumbrantes. As belezas naturais e as dificuldades de se chegar a certos pontos do mundo acabam por fascinar muitos exploradores. Em nossa busca por atingir nossos limites, muitas pessoas procuram lugares cada vez mais desafiadores. Um desses lugares extremamente perigoso é a Montanha K2. Com seus 8.614 metros de altura, o K2 é a segunda montanha mais alta do mundo, ficando atrás apenas do Monte Everest, com seus 8.848 metros. Ele está localizado na fronteira da China com o Paquistão. O K2 é considerado por muitos a montanha mais difícil de escalar e uma das mais perigosas do mundo, devido, entre outros fatores, às avalanches, seu clima inóspito e os seus enormes paredões. O índice de mortalidade é alto, cerca de uma pessoa morre a cada 4 que tentam executar a escalada. Mas, o que torna esta montanha tão perigosa? Quais são estes perigos que podem colocar em risco a vida dos montanhistas? K2, a Montanha Selvagem. Por uma combinação de fatores críticos, como avalanches imprevisíveis e inclinação intensa, a segunda montanha mais alta do mundo é a campeã no quesito perigo. Cerca de 25% das tentativas que levam à chegada ao cume do K2, no Himalaia, resultam em morte. As condições são tão ruins e a dificuldade é tanta, que se passam anos sem que alguém chegue ao cume. Difícil escalada. O próprio visual do rochedo já dá pistas do que encontramos no caminho. Encostas de gelo e rochas expostas, como as do K2, indicam trechos de uma grande inclinação, em que nem a neve consegue parar. Não raro, os alpinistas têm que encarar blocos muito íngremes, como a Pirâmide Negra, um paredão de quase 1.000 metros, ou até rochedos com inclinações de ângulo negativas. Abismos fatais. Existem trechos extremamente perigosos onde existem grandes fissuras no meio da neve. No meio de uma escalada é fácil imaginar o risco de cair nas gretas, elas são profundas e traiçoeiras rachaduras no gelo. Muitas dessas fendas são cobertas por neve, tornando-se legítimas armadilhas. Para evitar surpresas, em alguns trechos, os alpinistas andam presos uns nos outros por cordas. Longe da civilização. Apenas para se chegar à base da montanha, é preciso percorrer, por 7 dias, um trajeto de quase 100 quilômetros de trilha acidentada. Detalhe: o percurso é feito a pé. Em comparação com o Everest, que é habitado até os 5.000 metros de altitude, no K2 as últimas vilas estão a 3.000 metros. Ou seja, na descida o caminho de volta à civilização é bem mais longo. Deserto de neve. Diferentemente do Everest, que tem bosques e até algumas cachoeiras no percurso, o K2 é uma montanha muito árida e seca. Nem mesmo água potável é fácil de achar. É um ambiente de poucos recursos, que torna a subida psicologicamente ainda mais difícil. O topo é só a metade do caminho. Mesmo que o montanhista chegue vivo ao cume, o desafio ainda não terminou. Pois agora é que começa o perigo. A maioria dos acidentes registrados ocorrem na descida. Esgotado,
O alpinista muitas vezes não tem os mesmos reflexos. A concentração está debilitada e a tomada de decisões, que é um fator crucial de sobrevivência, torna-se um suplício. Clima adverso. O K2 está sujeito a 6 frentes de ar diferentes, por isso, o clima muda a toda hora. A sensação térmica pode chegar aos 50 graus Celsius negativos. Além disso, a montanha é propensa a nevascas, neblina e ventanias extremas, de até 100 km por hora. Em 1995, 6 pessoas morreram depois de serem lançadas no abismo por um vendaval. Avalanches. De cada 4 mortes ocorridas no K2, uma é provocada por avalanches. Além de muito comuns, devido à alta inclinação da montanha, são imprevisíveis. Não bastassem as avalanches, imensos blocos suspensos de gelo, os seracs, também podem se soltar da montanha e cair sobre os alpinistas. Zona da morte. A partir dos 7.500 metros, cruza-se uma linha imaginária chamada limite vertical. Este é o ponto da altitude onde os riscos ao ser humano aumentam muito. O corpo começa a morrer. Para aproveitar melhor o oxigênio, o organismo produz mais glóbulos vermelhos, e o sangue fica mais denso. Como os vasos da ponta dos dedos são mais finos, o sangue custa a chegar a essas partes, que podem gangrenar. Mal da montanha. Assim como vimos no Monte Everest, nas regiões mais altas, o ar é bastante rarefeito. É aí que começa a acontecer o mal da montanha, que pode provocar desde enjoos e dores de cabeça, até edemas e inchaços no cérebro e no pulmão que levam à morte. Somados todos estes fatores de risco, percebemos o quão perigoso se torna qualquer tentativa de escalada ao K2. Mesmo tendo uma altitude menos elevada, essa montanha é considerada uma das mais perigosas. Em fevereiro de 2021, o K2 foi palco de uma grande tragédia. 3 grandes alpinistas, o chileno Juan Pablo Mor, o islandês John Snorri e o paquistanês Muhammad Ali Sadipara, que iniciaram em 5 de fevereiro a parte final da escalada no K2, desapareceram sem deixar vestígios. Várias buscas foram realizadas na montanha sem sucesso, e 2 semanas depois, os 3 montanhistas foram declarados como mortos. Somente em julho de 2021, os corpos dos 3 homens foram encontrados por escaladores Sherpa, próximo à região conhecida como Gargalo, a aproximadamente 8.000 metros de altitude. Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas acredita-se que a tentativa de escalar uma montanha tão perigosa em uma época pouco favorável colaborou para transformar a expedição em um evento fatal.